A paz do Senhor. Amém. Amados, como é bom nós estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler 6 versículos. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Como nosso irmão Jorge mencionou, ontem nós estivemos ali na igreja pentecostal, representamos a nossa igreja, e acredito que muito bem representada. Nós estivemos na parte da manhã com algumas irmãs, na parte da tarde, outras irmãs também foram lá, estiveram lá conosco, e foi um período realmente de grandes bênçãos. O Senhor falou conosco naquele lugar e pudemos também conhecer mais uma parte, dessa igreja que é uma única igreja, não é verdade? E eles mandaram também recordações da nossa igreja, lembranças, agradeceram a nossa participação, e que no próximo, aquelas que não puderam estar nesse, mas no próximo, que é aqui na nossa igreja, dia 27, por favor, venham. Porque se calhar realmente é a última do ano, porque depois vem os preparativos de Natal, está bem? Mas graças a Deus pelo dia que nós tivemos aqui. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, Êxodo 19, versículo: ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Senhor Jesus, nós te damos graça, ó Deus, nessa tarde, porque a tua presença realmente, meu Deus, é real em nosso meio. Obrigada pelo privilégio que nós temos de te servir, obrigada pelo privilégio que nós temos de te adorar, de entoar louvores a ti. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós tivemos de declarar que realmente não há outro Deus como tu, que realmente nós nos derramamos diante de ti porque nós sabemos o Deus em quem nós temos confiado, um Deus que faz todas as coisas com perfeição, um Deus imutável, meu Deus, um Deus incomparável, um Deus único. E é por isso, Senhor, que nós nos colocamos diante de ti com os nossos corações abertos, com as nossas mentes dispostas, ó Deus, e os nossos ouvidos atentos à tua palavra, Espírito Santo. Que o Senhor realmente venha trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor realmente deseja de nós, a partir daquilo que o Senhor fará conosco agora, Pai. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Pai. E assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós temos aqui um episódio bem específico no que diz respeito à nação de Israel. Este é um momento aqui de um começo de uma aliança, é onde o Senhor realmente vai traçar a identidade desse povo agora, dessa nação. E isso tudo vai acontecer, como nós já lemos, no Monte Sinai, que é um lugar, é um sítio de um tanto especial e relevante no que diz respeito à história do povo de Israel. Porque nós sabemos que também foi ali que o Senhor chama Moisés na sarça ardente. Foi ali também que Elias ouviu de uma forma mansa e delicada a voz de Deus. Foi ali também que o Senhor entregou a lei e as diretrizes para uma vida reta
e realmente íntegra para o povo de Israel. Mas nessa tarde nós vamos refletir um pouco daquilo que o Senhor disse que Israel seria para ele. E que não é e não está distante e não foi diferente daquilo que o Senhor disse que como igreja nós também teríamos de ser. E vale lembrar que depois que Adão e Eva pecaram, após a queda, toda a criação foi atingida por isso. Não apenas o homem, mas toda a sua criação. E quando Deus tem um propósito, não apenas de restaurar e de redimir apenas o homem, mas toda a sua criação, Ele vai usar métodos, maneiras para que isso se cumpra ao longo da história. E nós vamos perceber que no Antigo Testamento Ele usa então a nação de Israel, e no Novo Testamento Ele usará a igreja como essa figura. Mas vamos então voltar aqui ao texto que nós lemos, no versículo 4, que diz assim: Isso é Deus a dizer a Moisés: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. É interessante que antes mesmo do Senhor traçar a identidade dessa nação, antes mesmo de Deus dizer àquele povo quem eles seriam e como eles seriam, o Senhor chama a atenção de Moisés, para que ele chame a atenção então ao povo, para saber se eles têm consciência do que o Senhor fez no meio deles. Na verdade, o Senhor quer saber se aquele povo realmente conhece a história deles. E nós sabemos que o Senhor fez isso de uma forma milagrosa. Realmente libertou o povo da escravidão, da opressão que eles estavam no Egito. Mas, irmãos, nessa tarde eu não quero olhar para o Egito apenas como este lugar, apenas como esse período em que o povo sofreu e sofreu muito, em que o povo foi oprimido e muito oprimido, que o povo realmente foi muito escravizado. Mas eu quero olhar para o Egito nessa tarde juntamente com os irmãos, como um lugar, como um momento, como um período em que Deus tinha um propósito para o cumprimento da sua promessa. O Egito não foi apenas um lugar de massacre, não foi apenas um lugar de dor, não foi apenas um lugar de aflição, mas foi um lugar aonde aquele povo se fez povo de fato, nação. Eles se multiplicaram, porque o que nós vamos ver no registro em Gênesis é que quando Jacó subiu com a sua família, eles eram 70. Mas 70 não chegava. Então o Senhor colocou aquele povo, e aquele povo passou aquele período no Egito para que eles pudessem então se multiplicar, se fortalecerem enquanto nação. E nós não podemos passar adiante sem parar para pensar que, para muitos, e se calhar para muitos hebreus naquela altura, eles acharam que o Egito fosse o ponto final da história de Israel. Como também nós, muitas vezes, pensamos que as dificuldades, que as provações, que as nossas angústias, que as nossas lutas são o ponto final da nossa história. Enquanto o nosso ponto final é a restauração de todas as coisas. E quando nós vamos então reinar com Cristo por toda a eternidade. Mas, queridos, há um desafio no tempo da angústia. Há um desafio no tempo da calamidade. Há
multipliquemos confiança, que nós multipliquemos a nossa alegria, que nós multipliquemos a nossa oração, que nós multipliquemos o nosso clamor a Deus. Porque quando o Senhor vai ter com Moisés e vai chamá-lo para que ele seja um instrumento, que ele o use para que aquele povo fosse então liberto, ele fala assim: olha, o clamor daquele povo subiu a mim. A tua oração não é em vão. O teu clamor não é em vão. E chegará um dia, meus amados, que o Senhor responderá ao nosso clamor. Chegará um dia que Ele virá em nosso favor naquela situação. Seja com sim, seja com não, mas o Senhor nos responde sempre. E nós então vamos passar por esse Egito. E aquela nação tinha um propósito ainda muito maior do que apenas se multiplicar. Lá atrás, se nós formos parar para voltar, o homem caiu. Então, há até quem diga que entre Gênesis 1 e Gênesis 11, e eu até acrescentaria um bocadinho mais o 12, a manifestação de 3 juízos, a manifestação de juízo, 3 juízos da parte de Deus. Mas há também a manifestação da graça de Deus em 3 situações. Quando o homem cai, peca, então temos ali a queda e o Senhor e Deus vem com o juízo, tira-os do jardim e ali ele profere todas as consequências após o pecado. Ele também fala da promessa de uma semente que viria em Gênesis 3,15. É a graça. Depois nós vamos ver que aquela maldade continuou a se multiplicar. Então Deus tem de novo uma cena de juízo, envia o dilúvio. Mas como manifestação da sua graça, Ele poupa uma família, a família de Noé. Mas depois nós vamos perceber que recorrentemente o homem falha de novo. Porque eles constroem uma torre, eles constroem um império, eles querem dominar, eles querem fazer um império em que Deus não seja o rei. E Deus então tem que entrar de novo com juízo. E esse juízo é a dispersão do povo. Mas há uma graça de novo, que é quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, grande será a tua descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é por causa dessa promessa que o Senhor forma esse povo, dá identidade a esse povo. Porque não seria só Israel, mas seria para toda a terra. E Ele continua com aquele povo ali, com o maior dos objetivos, que era manifestar o nome dele e o poder dele no meio deles. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 9, vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe assim, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo. E olha como ele continua: para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Deus é um Deus que ia se fazer conhecido a toda a terra. E na continuidade nós vamos ler: porque agora eu tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e
e para que o meu nome seja anunciado a toda a terra. É naquele momento que Deus estava a trabalhar pela libertação do povo. E nós vemos aqui um dos relatos das pragas. É no momento em que Deus estava a trabalhar para socorrer o povo, que o nome dele se fazia conhecido diante de outras nações. Meus amados, o que nós vemos com isso? Que quando Deus trabalha na minha vida, e Ele trabalha na tua vida, a bênção que nós temos e recebemos da parte do Senhor não tem um fim em si mesmo, mas tem algo maior. O nome de Deus está a ser anunciado àqueles que nos cercam. É dizer que o nosso trabalho não tem um fim em si mesmo. Nós sabemos que nós trabalhamos para termos as condições para nos mantermos. Mas não é um fim em si mesmo. Mas é para que o nome do Senhor seja anunciado por meio do nosso trabalho. Quando nós estamos na escola, quando nós estamos na faculdade, a faculdade, a escola, não é o fim em si mesmo, apenas de uma formação, onde é um lugar para adquirirmos conhecimento, uma futura profissão, um bom emprego. Esse não é o fim em si mesmo, mas é para que aqueles que estejam ao nosso redor, essas outras nações, esses outros povos, realmente vejam o Deus o qual nós servimos. E para isso nós precisamos entender qual é realmente essa identidade, essa formação de identidade que nós temos da parte de Deus. E depois, como eu disse anteriormente, Deus queria saber se eles tinham realmente consciência, de fato, da história deles. Se eu pedisse aqui para vocês relatarem a história do povo de Israel até esse momento, todos conseguiriam dizer. Todos conseguiriam relatar aqui o grande milagre da travessia do Mar Vermelho. Ou as pragas, ou até mais além disso. Mas e a nossa história? Você sabe contar a tua história? Eu sei contar a minha história. Eu tenho consciência da minha história. Eu sei o que o Senhor me fez comigo para que eu chegasse até Ele. Para que eu fosse atraída a Ele. Porque é isso que Deus pergunta a Moisés. Moisés, vocês têm consciência do que eu fiz, como eu carreguei vocês sobre as águas para que vocês chegassem até mim? Imediatamente, se calhar vocês poderiam me responder: sabemos muito bem, Gisele, a nossa história. Eu era pecador, não tinha perspectiva para a minha vida, mas Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele se faz pecado no meu lugar. Ele leva sobre ele as minhas transgressões, as minhas culpas, as minhas falhas. Ele morre na cruz do Calvário. Ele ressuscita ao terceiro dia. E eu confio que Ele realmente é o único caminho para que eu chegue ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Essa é a minha história. Agora, meus amados, não é apenas saber de conseguir falar, mas é um saber de conseguir viver essa história. Aquele povo só ia conseguir viver com fidelidade e viver a fidelidade dessa aliança se eles conseguissem viver a história que Deus fez deles.
não é apenas saber que você foi perdoado. É você viver esse perdão. Não é apenas você dizer que realmente Deus chamou. É você conseguir viver esse amor. Não é apenas entender que o Senhor, Ele tem e se compadece e tem misericórdia de nós. Mas é vivermos essa misericórdia. Nós fomos salvos pela graça e isso é um fato. Nós não estamos sozinhos. Ele está proposto até a consumação dos séculos. Isso é outro fato. Temos um intercessor junto ao Pai. Isso também é um fato. E por tudo isso, nós podemos servir. Esse também é um outro fato. E devemos obedecer. Isso é outro fato. Igreja, não é apenas saber a história. É entender que a cruz é um fato. A sua redenção é um fato. O perdão pelos seus pecados é um fato. Você é livre. Isso é um fato. Você tem um dono. Isso é um fato. Você não só. Isso é um fato. E depois, então, Deus, a continuar a falar com Moisés, vai então dizer quem é esse povo. E ele vai dizer assim: e vós, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, olhe aí no versículo 5. É a condição que foi imputada àquele povo. Se vocês diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, em outras versões, a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular. Quando nós fazemos uma aliança com alguém, a última coisa que você espera dessa aliança é a infidelidade. É a traição. Falávamos isso até hoje de manhã. Quando fazemos aliança, nós queremos e esperamos que aquela pessoa vá guardar essa aliança em amor, em zelo, em cuidado e em fidelidade. E quando o Senhor, então, Deus faz aliança com o povo de Israel, é a espera disso. Que eles fossem fiéis. E a primeira coisa que Deus fala é que eles seriam, então, a sua propriedade peculiar, ou seja, exclusiva. E é interessante quando nós entendemos realmente o sentido desse termo. Isso significa tesouro pessoal de um rei. Tesouro especial de um rei. E separado para o seu uso particular. É como se essa caneta aqui fosse uma propriedade peculiar. Minha. Vamos fazer de conta que eu não sou a rainha Elizabeth, eu sou a rainha Gisele. Oh! E essa caneta aqui é uma propriedade peculiar. Ou seja, isso daqui é de uso exclusivo meu. Ah, Gisele, mas e a Isabela? Não. É uso exclusivo meu. Eu posso usar. Agora vocês percebem o tanto que isso significa no âmbito de aliança com Deus? É dizer assim, esse povo é de uso exclusivo meu. Ele olhar para a minha vida e para a tua vida e dizer assim, é uso exclusivo meu. É você entender que quando você canta, me derramar, você está dizendo assim, Senhor, eu estou diante de ti, porque eu sei que eu sou para uso exclusivo teu. Usa-me. Faça de mim o que o Senhor quiser, como quiser, aonde quiser. E é fácil viver isso, meus irmãos? Não. Porque se calhar
É mais fácil ser uso exclusivo de Deus lá no Brasil. Lá na Croácia. Dentro da nossa igreja. E se nós tivermos que ser fora? Depois, o alvo da aliança do Sinai é o estabelecimento de uma nação especial por meio da qual o Senhor possa se fazer conhecido em si mesmo. Não é porque Deus tinha favorecimento algum a Israel. Mas é porque, como ele disse anteriormente, toda a terra pertence a ele. Mas ele escolheu aquele povo para ele se fazer conhecido através daquele povo. E nós não podemos também nos esquecer que o Senhor fez o mesmo conosco. Somos propriedades exclusivas dele para que ele seja conhecido em nós. Mas depois ele vai dizer: e vós me sereis um reino sacerdotal. Os sacerdotes são para o povo, o que os sacerdotes são para o povo Israel, Israel como povo é para o mundo. Ou seja, a nação de Israel deveria viver para levar a bênção às outras nações, desempenhar um papel sacerdotal, representar Deus. Deus não está dizendo assim, você é simplesmente uma propriedade exclusiva minha, mas você é um sacerdócio real, um reino sacerdotal. Você é o meu representante aqui. Dizendo, mas isso se calhar ficou só lá para a nação de Israel, não, porque se nós vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A nossa identidade enquanto igreja continua a mesma. E depois, Deus vai dizer aí, reino sacerdotal e um povo santo. Uma nação santa. O que é um povo santo? É um povo santo separado, segregado, santificado. Ou seja, uma nação separada para servir de exemplo, diferente, distinta. E ela deveria ser santa porque o Deus dela é santo. E nós temos de ser santo porque o nosso Deus é santo. É o mesmo Deus. Mas por que nós vamos ver? É interessante que, na verdade, a nação de Israel tinha que ser um gênero de imã. Esse era o desempenho da nação de Israel. Era realmente atrair aquelas outras nações, aqueles outros povos a Deus. E nós fomos separados para isso, igreja. Para que nós também, atraiamos. Mas com o quê? Com semelhança? Com as semelhanças que nós temos? Não. Mas com aquilo que nos difere. Com aquilo que nos contradiz. Era diferente. O povo pagão tinha inúmeros deuses. Mas Israel tinha apenas um Deus. Era diferente. E essa diferença tinha que ser atrativa para as outras nações. Mas, infelizmente, nós vemos e percebemos que o discurso, que não pode ficar apenas no discurso aquilo que Deus disse que nós somos. Nós não podemos evangelizar, testemunhar apenas de uma forma verbal, mas tem que ser de uma forma comportamental. E, infelizmente, Israel não foi fiel a essa aliança. Nós sabemos que ao invés de atrair as outras nações, eles foram atraídos. Que ao invés deles fazerem a diferença, ao invés deles servirem como exemplos, não, eles seguiram a outros exemplos. Eles construíram outros altares, eles adoraram outros deuses. Eles se tornaram uma nação imoral. E através de Jeremias, Deus vai falar assim, quando eu tirei do Egito, olha o que Deus fala.
se no ápice do pecado daquele povo, dessa nação que Deus falou aqui logo no começo que nós vimos, quando eu tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Amados, nós não fomos comprados naquela cruz em vão. O Senhor não te salvou para que você ande para trás. A igreja em Alumiara não existe para andar para trás. Você não faz parte de um corpo que anda para trás. Nós estamos aqui reunidos nessa tarde porque nós reconhecemos um Deus que fez uma aliança, que disse quem nós devemos ser e que nós queremos andar para frente. Que o Senhor não possa olhar para a minha vida e nem para a tua vida e dizer assim, tá, andar para trás. Mas se você estiver a andar para trás, você tem um Deus que endireita os teus passos. Você tem um Deus de recomeços na sua vida. Porque Ele te chamou, Ele pagou um alto preço para que você ande para frente. Mas eu não quero ficar só na questão de Israel, eu quero ficar com a minha vida. E eu quero que você tenha isso na tua vida. Que nós tenhamos isso como igreja. Irmãos, nós temos olhado e temos feito e sido isso daqui. Propriedade exclusiva, reino sacerdotal, nação santa. Temos trilhado o caminho de Cristo para que tudo vá bem em nossa vida. Eu compartilhei no grupo essa semana a respeito do propósito que nós fizemos dos 21 dias. E eu sei que muitas vezes nós não conseguimos ver, porque Deus é muito grande, é poderoso, é majestoso, esses olhos não suportam. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar Deus agir em nosso favor. E há uma canção que eu gosto muito que diz: aunque que não pueda ver, estás obrando. É dizer, ainda que eu não veja, eu sei que Deus está trabalhando. Isso é repetitivo várias vezes na música. Ainda que eu não veja, eu sei que está a trabalhar. Ainda que eu não veja, eu sei que está a trabalhar. Ainda que eu não veja, eu sei que está a trabalhar. Meus amados, que essa seja a nossa canção todos os dias, audível aos nossos ouvidos. Senhor, ainda que eu não veja o teu trabalhar, eu sei que o Senhor está a trabalhar. Ainda que eu não veja, Senhor, ainda que a minha condição esteja tão ruim, esteja tão difícil, eu sei que o Senhor está a trabalhar. Senhor, ainda que os meus olhos não tenham perspectiva, o Senhor está a trabalhar. Senhor, apesar dessa enfermidade estar a consumir as minhas forças, eu sei que o Senhor está a trabalhar. O Senhor está a trabalhar. O Senhor está a trabalhar. Precisamos entender algo como igreja para que nós não desanimemos enquanto corpo de Cristo. Nós não precisamos ver, mas precisamos crer. E esse crer implica não esquecermos da nossa identidade em Cristo e do chamado missional que temos nele. Que o Senhor nos abençoe.